Glória a Jesus. Antes da nossa querida Ione nos trazer a palavra, eu gostaria de, juntamente com as outras irmãs, nós fazermos um clamor pela vida da Ione. Amém. Eita, glória. Pensando, ontem à tarde, assim, me veio na mente bastante a Ione e da gente orar por ela, clamar, né, pelo lado da Ione, pela saúde da Ione. Amém, glória a Deus. Vida dela. E eu quero pedir à irmã Márcia, se a irmã Márcia puder abrir o microfone e a gente se unir em um só espírito, irmãs, e clamar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Para que o Senhor ajude ela em tudo, né? Amém. O Senhor, Ele é o bom pastor. E irmã Márcia, pode iniciar a oração, por favor. Senhor, nesta manhã, eu venho aqui te agradecer, ó Deus, por esse momento. O Senhor permitir que nós estivéssemos aqui, Deus, tendo a oportunidade de te ouvir, Senhor, através da tua serva. Porque eu sei que o céu já se abriu sobre ela e sobre as nossas vidas, Senhor. Como intercessora da tua casa, Deus, eu te peço nesta manhã, visita o lar dela agora. Visita, Senhor, aquilo que tem trazido, Deus, preocupação ao coração da tua serva. Aquilo que já chegou ao trono de Deus. Aquilo que já está sacramentado diante do Senhor e ela só está na espera da bênção, do milagre, da resposta do céu. Senhor, usa ela como canal de bênção nesta manhã. Aleluia. Usa ela como uma atalaia nas tuas mãos, Senhor, uma flecha na mão do arqueiro, que tem destino certo, rumo certo, Senhor. Usa a boca dela para falar conosco nesta manhã gloriosa, porque a palavra que vai descer é a palavra do céu. Palavra formada pelo Espírito Santo de Deus, intercessor, consolador. Usa ela, Senhor, para alcançar as nossas vidas nesta manhã de feriado. Gratificante estar aqui te adorando, Senhor. Porque o nosso tempo é para Deus. E nós estamos aqui para receber a tua vontade, meu Deus. Cobre ela com teu sangue nesta manhã. Senhor, tira todas as forças malignas que estão tentando atingir ela agora. Envia o teu exército de anjos e blinda ela com a couraça da justiça. Em nome do Senhor Jesus, acampa o teu anjo lá, Senhor. Acampa o teu anjo lá, Deus, e traz, Senhor, a resposta do céu. Em nome do Senhor Jesus, para nossas vidas nesta manhã. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Pode começar, Ione, fique à vontade. Deus te use mais uma vez. Graças a Deus. Eu cumprimento a todas com a doce paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, mais um dia de encontro, onde eu já estou aqui impactada pela presença, irmãs. Tem muita mulher de fé aí do outro lado, viu? Porque o negócio fica bom, viu? Fica muito gostoso quando a gente se reúne, tem a oportunidade de estarmos juntas. Eu também fui movida pelo Espírito de Deus, com o coração grato, cheio de gratidão pela vida da irmã que moveu esses 3 dias de campanha. Eu fui dar uma olhada agora de manhã no meu celular, e a hora que eu peguei nele para ver como é que ele estava tudo ok, né? O Espírito Santo tocou no meu coração, falou fortemente, bradou no meu coração fortemente, em relação à liderança, em relação às irmãs que estão ministrando nesses 3 dias. Deus tem um propósito, irmão. Eu senti a graça, senti o cuidado de Deus, senti o amor, né? Então, verdadeiramente, Deus, ele está feliz, ele recebeu esse sacrifício, né? Então, eu sei que vidas já foram alcançadas. Então, vale a pena nós estarmos posicionadas na vontade de Deus, naquilo que Deus tem para nós, que é para isso que ele tem nos chamado, né? Para viver uma boa obra com ele. E eu estou muito feliz mesmo, já estou abençoadíssima pela oração, pelo direcionamento, pelo cuidado de Deus sobre a minha vida.
E eu glorifico a Deus, porque, irmãs, o sentimento que eu tenho aqui agora é que não precisa mais nada. Que Deus já selou a bênção. Deus, ele se agradou do sacrifício. Ele se agradou desse propósito de 3 dias de campanha, irmãs. Então eu estou aqui para falar, não sei, né? Como que Deus me levou a dar uma palavra tão forte dessa, mas ele ministrou no meu coração agora mesmo, que ele recebeu o sacrifício. E isso é muito bom, resposta de Deus. Tem alguém aí que estava preocupado, será que a minha bênção vai chegar? Será que Deus vai se levantar em meu favor? Deus não vai se levantar, ele já se levantou. Amém? E a palavra que Deus colocou no meu coração está em 1 Samuel, capítulo 30. Quero ver se eu consigo concluir, irmãs. Ela é tão gostosa, né? Desce para a gente voltar um pouquinho lá atrás, no 29, para a gente interagir melhor, mais tempo aqui. O relógio, eu me perco com o relógio. Ele é nosso inimigo, né? Nós vamos aqui abreviar e tentar chegar. Vocês estão me ouvindo, irmã? Amém. Porque meu celular está com o volume baixo aqui para mim. Mas glória a Deus. Amém? Vocês já acharam aí? 1 Samuel 30. Glória a Deus. O tema que me foi confiado é relacionado à família. Guerreando pela família. E eu fiquei muito feliz, porque na minha caminhada eu tive muitas batalhas por causa de família. Na minha vida mesmo. Eu gosto de testemunhar da minha vida, viu, irmãos? Tem hora que eu tenho que falar coisa assim que meu marido fala, Ione, eu falo, me deixa, hein? Eu quero falar o que... Porque às vezes alguém é alcançado, né? Às vezes na nossa fragilidade alguém é alcançado, irmão. E eu quero isso, ser uma flecha na mão do valente. Nossa meta é estar disponível para o reino. E eu aprendi que Deus, dentro das nossas fraquezas, ele também nos alcança para levantar a vida. E eu falo mesmo, não sei o que vai sair aqui. Mas que Deus me liberar, eu vou estar falando. 30. 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado a Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levadas embora. Então Davi e seus homens começaram a chorar. Choraram até ficarem sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã e Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou, então, numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam amargurados por ficarem sem seus filhos, e falaram até de matar Davi apedrejado. Mas o Senhor, seu Deus, lhe encorajou. Mas o Senhor, teu Deus, lhe deu coragem. Amém? Glória a Deus. Olha que lindo, né, irmãos? Nós encontramos aqui Davi num cenário de desvantagem, né? Davi num cenário complicado, onde ele já vem de uma grande batalha, onde ele já vem de uma grande peleja, onde ele estava tentando se safar, lutando com os seus próprios inimigos, a chegar a um ponto que eles falaram, Davi, é melhor você ir embora, vai cuidar da sua vida, vai embora, vai para sua casa, vai cuidar da sua família, vai lá ver como eles estão, porque aqui você não tá sendo muito bom, não é melhor você ir. E a palavra do Senhor diz que quando o Davi volta, retorna para a casa dele, ele encontra esse cenário terrível.
ele encontra esse cenário deplorável, esse cenário triste, onde ele não encontra os filhos, não encontra a esposa, os soldados que estavam com ele também não encontram filhos, não encontram esposa. E ali é onde começa mais uma batalha muito grande para Davi. E nós já aprendemos desde já, irmãos, que a nossa vida é constantemente batalha, né? Nós já temos que entender que servir a Deus é viver em guerra. É viver em batalha, é viver em peleja, é viver em lutas. Sim, por causa do nosso comodismo, por causa da nossa natureza, do nosso jeito de muitas das vezes querer levar a nossa fé. Então, quanto mais batalha, mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós entramos em... Eu tô falando, irmãos, com a igreja, estou falando com mulheres posicionadas. Porque aqui teve pessoas que deixou Davi na mão. Teve pessoa que desistiu no meio do caminho. Teve pessoa que abandonou Davi. Né? Que em vez de ir junto com Davi para resgatar os seus valores, as suas famílias, decidiu parar no meio do caminho. Mas a palavra do Senhor diz que quando Davi chega e vê tudo aquilo, além dele chegar cansado, preocupado, porque ele estava preocupado, ele estava lá naquela guerra, mas automaticamente a mente dele pensava na família que ele tinha deixado em casa. E a palavra do Senhor diz que quando Davi chega, ele pega lá ninguém, a cidade completamente devastada. Tudo queimado, ele só via fumaça. E ali começou mais um dilema de Davi, destruição total. E os seus soldados também haviam deixado ali famílias. E começou o conflito também. Família de Davi não estava ali, tudo saqueado, e os soldados de Davi já começaram a apavorar, a oprimir Davi, a querer culpá-lo, apontar Davi, ao ponto de que desejar apedrejar Davi como se ele fosse culpado de alguma coisa. Porque geralmente, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, quando nós direcionamos propriamente para o assunto que me foi dado, que é sobre família, o que mais acontece é isso, né, irmãs? Palavras jogadas no vento. Palavras que são lançadas para tentar achar uma saída, às vezes bem intencionada, mas são palavras que não edificam. Porque nós aprendemos aqui que no meio desse conflito de opressão dos soldados contra a vida de Davi, culpa, apontamento, a palavra do Senhor diz que Davi também chorou, ficou triste, ficou amargurado, mas ele tinha um posicionamento diferenciado. Ele ficou olhando aquele soldado falar, reclamar, agredir ele com palavras, querer apedrejar ele, mas dentro do coração dele, ele manteve um posicionamento. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei quem pode me dar a direção certa para resolver essa situação. Então, irmãos, é tão simples servir, é tão simples saber como nós mudar o cenário da nossa situação. Mas a nossa fragilidade, ou até mesmo a nossa incredulidade, a nossa dureza de coração, nos leva para um comportamento contrário. E ao invés de nós agirmos com a nossa fé firmada na palavra, nós perdemos 1 hora, meia hora, até meio minuto, que pode atrapalhar, que pode nos fazer parar no meio do caminho. Quando nós olhamos para a situação e começamos a culpar alguém. Quando nós olhamos para a situação e queremos curar a nossa dor, transferindo o problema para alguém. Sendo que a palavra de Deus diz, quando ela fala com nós, que somos servos do Senhor, que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas que estão em nossa volta. Por mais que os teus olhos contemplem o culpado, mas nós que somos firmados na palavra, nós sabemos que ao nosso derredor existe um ser que veio para matar, roubar e destruir. E ali Davi havia lá atrás dado brecha
Foi onde ele teve que sair, ele teve que deixar a família dele, se infiltrar no meio de um povo que não era dele, lutar junto com um povo que não era dele, que não era para ele estar ali. Mas o caminho que ele levou colocou ele naquela situação. E quando ele retorna com a mente aberta, quando ele volta para o lugar que é dele de direito, aonde ele não deveria ter saído, ele encontra só devastação. Um momento de bobeira, um minuto de bobeira, a gente abre uma grande brecha onde Satanás entra, mata, rouba, destrói tudo. E aí você chega, olha tudo aquilo, e talvez você fale, se eu não tivesse recuado, se eu tivesse permanecido na posição, se eu tivesse ficado aqui protegendo, se eu tivesse confiado mais no meu Deus, talvez o negócio seria completamente diferente. Mas ainda com todo esse questionamento, Davi colocou a fé dele em Deus. A palavra do Senhor diz que Davi, ele colocou o coração dele em Deus. Ele buscou força e ânimo no Senhor. Ele se refugiou no Senhor naquele momento difícil. Muitas das vezes, irmãos, nos dias de hoje, às vezes a gente encontra na internet, no Face, no rádio, na televisão, fulano foi trabalhar e de repente, no meio do caminho, outro dia, dois moços, dois irmãos aqui em Três Lagoas, eles estavam na rua, vieram de outra cidade, do Nordeste aí, não sei de onde, e eram para trabalhar aqui, dois irmãos, jovens, vieram trabalhar, a intenção deles era trabalhar. Deixou lá na cidade dele a família, a mãe, uma história bem parecida. E de repente, houve um grande acidente e morreu os dois. Então, quem imagina que quando você sai da tua casa, quando você voltar, pode não estar do jeito que você deixou? Quem imagina que você deixa o teu filho na escola e daqui a pouco a escola liga para você porque o teu filho não está bem, você precisa voltar para trás, mudar a rota daquilo que você traçou, vou levar meu filho para a escola, vou para o meu trabalho, ou vou fazer alguma coisa e de repente você tem que voltar para a escola antes do horário porque mudou o cenário. Nós estamos sujeitos a qualquer momento do cenário da nossa vida mudar. Isso não é castigo de Deus, irmãos. Isso é permissão de Deus. Porque às vezes são coisas que Deus mesmo permite, Deus até que promove. Porque tem pedra no nosso caminho que o próprio Deus promove para nos alinhar. Tem pedras que Deus coloca no nosso caminho que nos promove a um crescimento. Que nos promove a nos aproximar dele. Com amor e tremor. Mas tem pedras que são lançadas no nosso caminho que é Satanás que coloca. E quando ele consegue colocar, muitas das vezes nós temos legalidade. Nós abrimos brecha. E o cenário pode ser de uma forma que não tem como voltar atrás. E não tem como mudar. Mas graças a Deus nós estamos falando de uma situação que houve mudança. Porque Davi, diante daquela situação, ele buscou força em Deus. Ele não ficou junto com aquele soldado reclamando, poxa Deus, eu estava na guerra, eu sou um homem que faça a tua vontade, eu sou um homem que em todas as guerras busca a sua direção, eu sou um homem que estou firmado em ti, eu faço, e agora eu chego e pego minha família dessa maneira. Muitas das vezes a gente se coloca assim. A gente coloca o nosso eu, a gente coloca a nossa santidade que a gente acha que tem e quer cobrar de Deus uma situação que às vezes a gente está vivendo. E às vezes foi permissão de Deus para nos alinhar, para nos ensinar a ter mais fé, a estar mais firmado nele. E a palavra do Senhor diz que Davi buscou força em Deus naquele momento ali que ele estava sendo oprimido. Ele já estava com o seu psicológico completamente abalado, porque ele já vinha de batalhas,
E ali, de repente, não encontra os filhos, não encontra as suas esposas, encontra tudo queimado, tudo destruído. E ali ele começa a ser apedrejado. Então, quem sabe aqui nesse momento tem mulheres de batalhas, mulheres posicionadas em Deus, que o inimigo está tentando te fazer cansar dessa guerra. O inimigo está tentando roubar tuas forças nessa guerra que você está passando dentro da tua casa, dentro da tua família. Quando a gente fala família, irmão, a gente leva até para dentro da igreja, você sabia? Porque nossa família dentro da nossa casa e tem a família na casa do Senhor também. Porque nós somos um corpo, nós somos uma família. E de repente você tem enfrentado alguns obstáculos, algumas pedras, tem estado no teu caminho e você tem lutado contra a pedra. O Senhor está falando que não é para você lutar contra a pedra. O Senhor diz que Ele vai remover a pedra. Você simplesmente tem que estar posicionada no ânimo e na força do poder de Deus. Às vezes você tem lutado dentro da tua casa, você tem colocado causas na mão do Senhor e você tem olhado assim para o tempo que tem sido tão longo. Você olha para trás e você fala, meu Deus, quanto tempo ainda essa situação vai continuar dessa maneira? Mas nós não estamos aqui falando de tempo. Alamandarás. Nós não estamos falando de quanto tempo ainda você vai ter que guerrear por essa causa. Nós estamos falando de posicionamento e permanecer em bom ânimo para com Deus. Nós estamos falando de mulheres que estão debaixo de uma palavra e ela não muda o posicionamento. Porque as pedras estão se aumentando do teu lado. Porque alguém está te apontando, porque alguém está te acusando, mas que tanto que você fica na igreja, eu não estou vendo mudança nenhuma. Mas que tanto você participa dessas mulheres extraordinárias, eu não estou vendo mudança nenhuma. Mas que tanto que você consagra, que tanto que você faz a obra, que tanto que você é diferente, mas parece que o negócio não muda. Foi Davi, escutou essas palavras, tá vendo, Davi? Olha a situação que nós estamos. Porque Davi era o líder. E eu não sei qual é a condição sua diante da tua família. Se você está posicionada como uma líder, com bom ânimo, fundamentada na palavra, ou se você está como esses homens, com as pedras na mão, tentando atingir aquela pessoa que está posicionada em Deus. A palavra do Senhor diz que Davi, irmãos, ele não deu ouvido para aquelas palavras. Ainda que ele estava cansado, ainda que ele estava amargurado, ainda que ele estava vendo tudo perdido ali, mas ele se lembrou, irmão. Aleluia. Ele se lembrou do Deus que ele serve, do Deus que ajudou ele em várias guerras. Quem sabe naquele momento Davi lembrou das guerras do passado que ele venceu. Nesse momento é na hora de nós juntar a nossa força em como, irmão? Lembrar das guerras que Deus já fez você vencer. Não é da derrota que Satanás está falando para você, tá vendo? Cada vez que você ora, o negócio fica pior. Cada vez que você ora, você chega, você ouve cada palavra que te fere, que te magoa. Você tá vendo? Não vai mudar. Calamandará. Mas o Senhor diz que Davi teve ânimo em Deus. Davi se escondeu em Deus. Davi procurou o sacerdote, e ali ele não falou para o sacerdote, olha, busca aí uma palavra, não, ele mesmo se lançou diante do próprio Deus. Davi abriu o coração dele para o próprio Deus, Alabá, Suri, Alabai, e colocou diante de Deus a situação. Davi não perguntou para os soldados, tá, vocês estão me apedrejando, mas o que é que você quer que eu faça? Não, Davi sabia o que ele tinha que fazer. Continuar crendo. Continuar confiando, continuar lutando. Davi não imaginou que não tinha mais solução, que talvez a família dele tivesse morta, que talvez não tinha mais... Não, Davi falou, não, eu vou buscar em Deus. Aleluia.
Quando nós buscamos em Deus, o Espírito Santo de Deus está dizendo, diga para elas, que eu disse que ainda que esteja morto, eu faço viver. Ainda que esteja morto, eu faço viver. Então Davi não quis imaginar nada. Davi simplesmente disse, Deus, se eu for por aí buscar recursos, se eu for querer resgatar minha família em algum lugar, porque eu não sei aonde é esse lugar, eu não sei onde eles estão, o Senhor vai comigo. Tem possibilidade de eu vencer essa peleja. Tem possibilidade dessa família ser resgatada. Aleluia. Irmão, interessante que diante do Senhor, irmãos, Ele tem sempre uma palavra positiva para nós. Ele tem sempre uma palavra de ânimo, porque Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é o varão de guerra que não perde batalha. Ele é forte, Ele é poderoso e nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer do calibre que tem o poder do nosso Deus. E nós estamos debaixo da palavra dele. Calamandore calabaias. Nós vivemos debaixo da palavra dele. E ele diz que todos os dias estaria conosco até a consumação do século. Ele disse que aonde nós colocar a planta dos nossos pés, nós vamos ter ela para nós como herança. Se os teus pés firmarem na palavra, dentro da tua casa esse território é teu. Você vai ganhar ele. Você vai ganhar ela. Você vai conseguir ver as pedras serem removidas. Porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos a seu respeito. E ele está dizendo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Foram 3 dias de propósito. Eu estou dizendo para você ainda, continua no propósito. Não pare. Não desista. Aleluia. Davi estava todo fragilizado. Sem força, mas com bom ânimo. Abatido, mas não vencido. Alabassorebaia. E a palavra do Senhor diz que ele tem uma palavra da parte de Deus. Vai, Davi. Pode ir, porque eu vou te dar a vitória na tua mão. É o que Deus está liberando sobre nós, irmãos. O Senhor, ele não falou só desse dia para mim, ele disse desses 3 dias de propósito. Tem mulheres aí que vão ver a vitória na sua vida. Porque há casos e casos. Tem vezes que nós nos apresentamos num propósito de Deus com o coração, confiante. Davi estava abatido, mas no coração dele não foi contaminado. Ele continuou firme. Ele buscou força em Deus e ele acreditou na palavra que foi liberada sobre a vida dele. Pode ir, Davi. Porque eu estou contigo, eu vou te dar a vitória. Eu vou te fazer vencer. Aleluia. Irmãos, eu me lembro aqui dentro da minha casa, não sei se vai dar tempo, que pena, não sei a hora. Mas o meu esposo, ele era da roça. Então ele não tem muito de conversar. E eu já gosto. Minha casa é cheia de gente, irmãos. Todo dia tem churrasquinho. E eu não compro carne, não. Já chega todo mundo o kit crente. E graças a Deus, ele deu uma mudada, né? Então a gente sofreu muito esse conflito. Esse jeito aí. Então, imagina agora. Cuidando de igreja. Como que faz? As ovelhas que gostam de ficar ali em volta do pastor, da pastora, e ele, nessa parte, era difícil, e até mesmo dentro de casa, só nós dois. Então, ele fica estudando a Bíblia, e eu quero conversar, eu quero bater papo, até falar mal da vida dos outros, mas com ele, conversar, eu gosto de falar, eu gosto de rir, sabe? Mas a gente sofreu muito por isso, e isso foi criando um buraco no nosso relacionamento, mas para ele estava normal, porque para ele ficar quieto era bom, mas para mim, aí às vezes, nós tá aqui, batia no portão, aí ele virava já para mim, você já chamou gente para cá, né? Eu falo, tive que chamar, porque eu não tô aguentando esse cemitério, eu não aguento esse cemitério, eu tive que chamar,
tá chegando aí. E ele olhava para mim, respirava fundo. E aí eu abri o portão e passava o dia conversando, e ele gosta de ficar no canto dele. Mas, irmão, até nisso a gente tem que policiar, tem que ser temperado. E graças a Deus, quantas madrugadas, irmãos, eu passei sentada ali, ó, e fora da minha casa, pensando, meu Deus, eu não consigo mais viver isso. É muito silêncio. É que me dava um sentimento tão ruim, irmãos. Sabe, parecia que o inimigo estava querendo me matar, tirar a minha essência. E eu comecei a tomar algumas decisões ao contrário de Davi. Eu estava começando a projetar decisões para serem tomadas. Davi aqui, ele não projetou decisões. Davi aqui se posicionou em procurar em Deus a solução do problema. E o Senhor, ele me interditou diante da solução do problema que eu achei que eu deveria fazer. Talvez eu me coloquei como aqueles homens pensou em pegar pedras e tacar em Davi, quer dizer, eles estavam tomando uma atitude, fazendo alguma coisa. Então eu ia madrugadas e madrugadas fora de casa, sentada ali chorando, era 5h, 5h30 da manhã, eu amanhecia lá fora, irmãos. Aí já dava 6h, eu tinha que levantar para a Sofia ir para a escola, para levá-la para o colégio, e eu lembrava que eu falei, meu Deus, eu amanheci aqui. Mas para ele ficava sem entender o que era aquilo, porque para ele era normal. Aleluia. Até que um dia eu cheguei nele e eu falei assim, eu preciso falar com você. E eu estava decidida a ir embora, irmãos. Eu estava decidida porque no fundo também eu queria ter um relacionamento dentro de casa. Ter horas com os amigos, mas ter horas com o meu esposo em conversa. Agora imagina quando não tem aquele diálogo gostoso, como que é o resto? E eu sofria muito. E eu falava, Deus, e a tua obra, como que vai ficar? Mas eu não aguento mais. Eu sou ser humano. Eu não estou suportando. E aquilo estava querendo me levar para a depressão. E alguma coisa falava na minha mente que não tinha conserto, não tinha conserto, não tinha conserto. Mas o dia que eu chamei ele para conversar foi tão diferente, irmãos. Eu assisti o culto, e durante o culto a minha mente estava trabalhando dentro da minha casa. O culto estava maravilhoso. Deus me usou poderosamente, mas a minha mente estava pensando dentro da minha casa. E eu disse, eu vou tomar uma decisão hoje. A pedra estava na minha mão. Eu não estava como Davi, eu estava dentro da casa do Senhor, do lado dele, mas eu não estava posicionada nele. Mas ele, dentro do limite dele, ele estava posicionado, irmãos. Agora que o Senhor está me mostrando, aleluia. Agora que o Espírito Santo está me revelando e já está falando, ó filha, se saiba que aquele dia ele estava posicionado. Ele tinha os conflitos dele, ele não sabia transmitir para você, ele não sabia se expressar. Mas ele viu dentro do meu olho que eu ia tomar uma decisão. Eu só falei, eu preciso falar com você. Ele estava ouvindo mensagem que ele ama. Ele falou, agora não. Eu falei, mas eu quero falar com você agora. Eu ia decidir tudo a minha vida ali, irmãos, porque eu não aguentava mais. Eu já tinha pensado na igreja, mas eu falei, o que adianta eu estar na igreja, eu estar aqui fazendo a tua obra, Deus? Irmãos, como que a gente pode duvidar do poder de Deus dessa forma? Era só o momento de aguardar em Deus, irmão, porque Ele tem a hora certa de responder para nós com poder e com fogo. E eu pensava, eu vou sair de casa ou ele vai sair, mas eu não vou aguentar mais isso. Pensei, eu continuo até mesmo fazendo a obra, não me impede. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu quero ir, mas naquele momento eu estava pensando, era em mim mesmo. Eu estava sendo egoísta para com o reino. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E eu disse para ele, ele falou para mim, espera, depois você fala. Aquele dia ele sabia, ele é homem de Deus também. E aí eu fiquei do lado dele alguns minutos, umas meia hora, bati no ombro dele, falei, vamos conversar, porque eu já estava decidida.
Eu já estava decidida. Ele, não, ainda não. Mas quando ele falava ainda não, irmãos, o Espírito de Deus me parava. Porque eu poderia desligar a televisão e enfrentar ele, mas o Espírito Santo de Deus estava ali tratando comigo e com ele também. Estava trabalhando com nós dois. Porque às vezes você acha que a luta que você está passando é alguém que está querendo te ferir. Não, irmãos. Essa pedra aí é a que vai te curar. Porque tem coisa em nós que precisa ser alinhado. Nós precisamos saber realmente ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente prega bonito, a gente é uma bênção, mas na hora do vamos ver, a hora que a gente chega e pega Satanás saqueando, derrubando tudo, em vez da gente confiar em Deus, às vezes a gente buscar recurso em Deus, fortaleza em Deus, ânimo em Deus, a gente quer resolver o problema com o nosso braço, com a nossa força. E de repente, ali depois dos 40 minutos, o Senhor falou, vai deitar. Irmãos, eu deitei, eu não sei, foi menos de 5 minutos, eu dormi. Uma pessoa que precisava falar o que queria, porque eu, quando tenho que falar, eu tenho que falar mesmo. Eu preciso desabafar, eu preciso falar. E depois de muitos dias, muito tempo, em silêncio, sem poder falar, porque quanto mais eu queria falar, mais causava atrito, luta, briga, desentendimento. Mais ele ficava louco da cabeça, porque ele não conseguia me entender, e eu não conseguia entender ele. Mas aquele dia, quando eu deitei, veio aquele sono profundo. Quando foi por volta de 3 horas da manhã, eu vi quando alguém bateu no meu ombro. Era ele. Alaia, Súria, Alabá. Eu levantei e falei, o que foi? Ele falou assim, vamos conversar agora. Alamanture, canta, Alaia. Quem sabe no meu sono ele foi orar, né, irmãos? Está terminando, misericórdia. É isso. Quem sabe ele foi... Não acredito. Quem sabe ele estava orando, porque eu fui dormir. Deus me anestesiou. Tem hora que Deus vai te anestesiar. Para você abaixar a guarda. Para você deixar Deus agir. Você não para. Porque você confia em Deus, então Deus vem e te anestesia, te tira de cena. Aí eu peguei e fui falar com ele, irmãos, aquele dia até hoje. Para a glória de Deus. Mudou o cenário completamente. Então, quando a palavra do Senhor diz que quando Davi procura refúgio em Deus, o Senhor fala para ele, vai, Davi, porque eu vou te dar a vitória na tua mão. E a palavra do Senhor diz que Davi vai resgatar. É tão interessante, no meio do caminho, ele acha alguém numa situação pior do que ele. Ele acha um homem que foi abandonado no meio do caminho, um escravo que foi abandonado porque já não tinha mais serventia nenhuma. Já não prestava para mais nada, no meio do caminho largam ele para, encontra aquela pessoa, era justamente que ajudou a saquear a cidade dele. E ele estende a mão para aquela pessoa, ajuda aquela pessoa a se levantar. No meio das lutas dele, no meio das dificuldades dele, ele parou ainda para ajudar alguém no meio do caminho. Porque ele estava posicionado em Deus. Quando ele estava sendo afligido, ele buscou recurso em Deus. Ele buscou socorro em Deus. O que Deus está querendo dizer para mim e para você, a luta está grande, a luta está travada, o cenário não está do jeito que você gostaria que tivesse. As coisas não estão, irmão, geralmente no meio de família nunca vai estar, viu? Porque são pessoas diferentes. Aí vem filhos também com personalidades diferentes, nós temos que respeitar, irmãos. Mas se você buscar em Deus, Ele vai saber você lidar, vai saber, porque quando você está trabalhando, e o negócio lá está complicado, você começa a falar, aquela pessoa é chata, o meu encarregado é chato, o meu patrão, ai, credo. Mas às vezes não é que ele é chato. Ele precisa se comportar daquele jeito, porque ele é um líder. Se ele não tiver as rédeas firmes na mão, o negócio desanda. Então aí você tem que olhar para a tua posição. Ele é o meu patrão, eu sou subordinada a ele. A responsabilidade dele é grande, mas eu também tenho uma responsabilidade aqui dentro. Então Davi sabia que ele tinha que resgatar a família, mas ele estava tão colocado na palavra, que ele encontra pessoa pior do que ele no meio do caminho, para, ajuda, dá comida, dá pão, dá água, dá a mão, levanta, anda, vem comigo, faz parte do meu exército, porque eu estou indo por uma marcha muito séria, eu preciso resgatar a minha casa, a minha família que foi saqueada pelo inimigo. E de repente o próprio inimigo dele ajuda ele nessa empreitada. Então o que Deus está falando comigo, com você?
Se precisar, até o teu adversário vai começar a trabalhar a teu favor. Se precisar, até essa pessoa que chega na hora errada aí dentro da tua casa, e você começa a ficar triste. Por que toda hora, nesse mesmo horário, essa pessoa chega? Por que agora, puxa vida, por quê? Por que tem que ir também com a gente? Por quê? Então o Senhor está dizendo, até nisso aí Deus vai trabalhar, Deus vai fazer o vento soprar ao seu favor para aquietar a tua alma e o teu coração. Porque você está ouvindo a palavra dele. Você tem que buscar recurso em Deus. Não é na sua força, não é na sua vontade. Porque se você buscar recurso em Deus e Deus dizer para você, continua, você vai receber a vitória. Mas se ele falar para você, ó, pode parar também, ele vai criar uma história nova para a tua vida. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Deus disse para Davi, vai, Davi. Mas está pura fumaça. Deus falou, vai. Na mente dele podia dizer, mataram todo mundo. Matou minha esposa, matou meus filhos, não tem mais jeito. Porque se nós vemos um cenário desse hoje, sem Deus, irmão, sem estar posicionar a palavra, a gente tem pessoas, e teve uns que ficou, não quis ir com Davi. Tinha família lá também, mas falou, não, eu não vou não, Davi, eu não dou conta não, se quiser você vai. Não é verdade? Mas Davi colocado a fé dele em Deus, firmado em Deus, firmado sobre uma palavra que ele buscou em Deus, vai porque você vai ser vitorioso, Davi. E o Senhor está dizendo para você, pode ir, porque você vai ser vitoriosa. Pode ir, porque vai dar tudo certo, porque eu sou contigo. Pode ir, porque você, quando abriu a live, você falou, Deus, hoje é o último dia da campanha, fala comigo. E o Senhor está dizendo, marcha, continua, pode ir, porque o caminho está aberto para você. Pode ir. E não se preocupa com as pedras, com os embaraços, somente vai. O que Deus está dizendo, irmãos? Embaraço e as pedras ele vai remover. Ainda se elas estiverem no caminho, você vai passar por elas e você vai se desviar dela, porque eu sou contigo, Davi. Em algum momento, quando você tiver que parar no meio do caminho, não é porque você vai desistir, não, é porque você ainda vai socorrer alguém ainda na sua dor. Você vai ser minha boca, você vai ser meu braço na vida de alguém. Porque isso é condição de mulher posicionada em Deus. Ela não retrocede. Ela não volta para trás. Ela não se alia com o inimigo. Ela não escuta vozes que não é do teu Deus. Ela não ouve conselho do ímpio. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ela tem o seu posicionamento na palavra. Arabassuri canta lá. Então o Senhor está dizendo, vai. Se for para pegar o avião, para viajar, para resolver o problema, vai. Porque eu sou contigo. Mas se o problema está diante dos teus olhos aí do teu lado, fica e não fuja. Não desista. Porque você tem tudo o que você precisa para vencer essa guerra. Você tem água e você tem pão. Você tem a palavra ao teu favor. Vai porque a vitória é certa. Vai porque eu sou contigo. Alabassuri canta lá. Irmãos, os horários já foi, falta 9 minutos, mas eu não sei, ó. Só a hora. Deus está me mostrando passaporte. Viu? Deus está me mostrando passaporte. E Deus está te dando a vitória. Deus está dizendo, eu sou contigo, não se preocupe, porque eu sou com você. De calabassuri canta la manai. Talvez precise haver alguma mudança, você vai fazer uma viagem, Deus está dizendo, eu estou contigo, vai dar tudo certo. Eu vejo pessoas se pulando de alegria, Deus respondendo com poder e com fogo, irmãos. Eu vejo Deus trazendo a resposta que você está precisando. Aleluia. Se precisa haver uma viagem, vai fazer essa viagem, viu? Vai fazer essa viagem. Tira esse tempo para você, para tua família. Respira. Abraça a sua família melhor, com mais calma, com mais cautela. Aleluia. Deus está dizendo. Observa ao seu redor, observa. Porque o inimigo, irmãos, às vezes, quando a nossa zona de conforto também acha que está tudo bem, a gente fica mais afrouxado, né? Mas o Senhor está mandando, ó, como uma galinha junto aos seus pintinhos. O Senhor está, ó, dá uma atenção aí, porque o inimigo está ao derredor.
para um pouco tudo e abraça a sua família. Abraça a sua família, porque Deus, Ele quer tampar pequenas brechinhas que você não está percebendo. E Ele está dizendo, eu vou tampar, porque o inimigo não entra para saquear. Ah, mas está tudo bem, sempre tive uma vida. Não, irmãos. Tem momento que quando está tudo bem, a gente fica acomodado. A gente fica acomodado. Mas o Senhor está dizendo, assim como a galinha junta os seus pintinhos, se posiciona nesse sentido de cuidado, de atenção, porque Deus é contigo nessa peleja. Deus fará coisas grandes, Deus vai resgatar valores que nem você percebe que precisa ser erguido. E que isso que Ele quer erguer hoje vai fazer grande coisa no dia da luta, no dia da tempestade, porque ela sempre vem. Faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa vida com Deus, as provações, as lutas. Então, a palavra de Deus é bom ânimo. Tenha bom ânimo. Se posiciona mais em favor da tua família, em favor do teu esposo. Presta atenção mais nele, dá mais atenção para ele. Se retira. Se desliga do automático. E o Senhor está dizendo, e grande será a vitória. Chama a atenção dele. Aleluia. Deus me mostra uma mulher adornada, irmãos. Pena que o horário está indo. O Senhor me mostra uma pessoa adornada, toda adornada. Toda bonita. O Senhor está dizendo, é uma mulher posicionada. Louvável aos meus olhos. Mas e o teu esposo? O Senhor está dizendo para você chamar a atenção dele. Alabassuri, alabai. O Senhor está dizendo, eu quero que você chame a atenção dele diferente. Eu quero que você se comporte como Esther, se prepare, se adorna para ele. O Senhor está dizendo para você ter um cuidado a mais com o lençol da tua cama. Ele precisa ser valorizado. Ele não quer de algodão, ele quer de cetim. Alaia, Suri, Alabacei, Lamai. Alaman, Chorecalabaia, Suri, Alamanda, Alaia. Porque o Senhor quer mudar o cenário que está na sua volta. Talvez é algo que não te incomoda. Mas o Senhor está precisando que você dê atenção. Se você buscou direcionamento por uma coisa, o Senhor, quando Davi buscou direcionamento com Deus, ele sabia que a palavra de Deus podia dizer, Davi, já foi, acabou, não tem mais jeito para tua família. E ele sabia também que Deus podia falar, não, eu vou estar, vai dar tudo certo, a família está viva ainda, Davi. Ele não sabia qual era a palavra que Deus tinha para ele. Ele não sabia qual era o caminho que ele precisava tomar. Mas a palavra do Senhor diz que ele procurou palavra em Deus, resposta em Deus. Ele procurou ouvir a voz de Deus. E o Senhor está dizendo, agora você está ouvindo a minha voz. Eu estou dizendo o que você precisa fazer. Tem várias formas que Deus fala conosco. E nesse momento Deus está sendo tão maravilhoso conosco, irmãos. Ele está sendo transparente. Ele não está falando por parábolas. Mas ele está falando claramente. E o Senhor manda dizer para todas nós, irmãos, que assim como Davi encontrou aquele homem no meio do caminho, aquele escravo abandonado porque não tinha mais serventia para nada. Ele estava também no dilema, mas ele foi boca de Deus para a vida daquele homem. Isso que você está ouvindo aqui, o Espírito de Deus manda dizer que tem alguém que você precisa liberar essa palavra para ela. Ainda que vai incomodar ela, você vai bater no ombro dela e falar, a palavra foi liberada lá, o negócio precisa mudar. O ambiente precisa mudar. O cenário precisa mudar. As vestes precisam mudar. O cabelo precisa mudar. A unha precisa mudar. Precisa haver uma certa preocupação. Porque a palavra do Senhor diz que Satanás está ao derredor,
quando Davi saiu da cidade dele, porque ele já estava em conflito por causa de Saul, ele estava meio desorientado ali. Se ele não colocasse a mente dele no lugar e buscasse refúgio em Deus, talvez não ia conseguir retorno, restaurar a família dele. Mas quando ele procurou uma palavra da parte de Deus, Deus direcionou e disse, vai porque eu sou contigo, você vai trazer a vitória na tua mão. E é o que Deus está liberando sobre a minha e a tua vida nessa manhã. Amém? 2 minutos. E onde eu vou fazer outro link para a gente entrar e Deus dá todo o recado. Amém. Amém. Glória a Deus. E a gente orar no final, tá? Glória eu vou fechar e vou mandar lá no grupo outro link. Amém. Glória a Deus. Tchau, Dione, teu áudio. Glória a Deus. Agora. Que nós aprendemos aqui com Davi, irmãos, que Davi chegou diante de uma situação que não tinha mais o que fazer. Quem sabe nessa manhã tem muitas pessoas que não tem mais o que fazer. Já está esgotada. Já não tem mais força. E às vezes dentro da tua casa você tem alguém que também é Davi. Também é Davi. Imagina 2 Davi dentro de casa. Com a mesma visão, mas às vezes um se cansa. Mas o Davi que nós estamos falando aqui, ele teve bom ânimo. Ele procurou ajuda de quem pode fazer. Às vezes a gente procura pessoas, procura conversar. Irmãos, não fica preocupado em ficar abrindo teu coração para os outros, não. Ai, pastora, mas é tão bom, desabafa. É bom, é. Mas só que tem situações na nossa vida, irmãos, que não adianta você ir no psicólogo, não adianta você tem que ouvir a voz de Deus. Dentro da palavra, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus dentro da palavra, você tem que ter essa intimidade. Davi foi e conseguiu do próprio Deus uma palavra. Fica mais fácil, porque ele está conosco a todo momento, ele disse que estaria conosco todo dia até a consumação do século. E às vezes a nossa luta é tão grande que se você chegar lá naquela pessoa que você acha que vai te dar uma palavra boa, ela vai te incentivar a você permanecer na tristeza, no desânimo. É mesmo, tá feio pra você mesmo. Nossa, ai, não tem jeito mesmo não. Ou eu vi também, viu? Ou eu fiquei sabendo, vixe, que tristeza. Nossa, irmãos, mas se você chegar em Deus, Deus jamais. Isso é, Davi. Eu vi lá sua família, lá foi saqueada, hein? Só tava fogo. Deus não foi falar sobre isso. Ele simplesmente falou, Davi, pode ficar tranquilo, meu filho. Ô, fica de boa, eu sou, tá dizendo. Eu estou com você. Eu vou fazer você vencer, você vai resgatar isso aí, você vai conseguir trazer de volta a tua família. Você vai restituir a tua casa, você vai restituir a tua cidade. Porque essa é a palavra que Deus tem para nós, irmãos. Às vezes a gente pensa até que é fácil a irmã Ione falar. Não é questão de ser fácil. Eu fui dormir porque Deus me anestesiou, porque eu estava fervendo. Eu queria agir, eu queria resolver a situação. Porque aqui era 2 Davi, ele não é ímpio. Ah, mas 2 Davi, sim, nós temos a nossa natureza adâmica. Nós somos seres humanos, nós somos limitados. Aí a gente resolver a situação com a nossa força. Ah, vou resolver, eu vou fazer, vou largar, eu vou meter o pé, eu vou abandonar, eu vou fazer, eu vou desistir, eu vou... Ixi! Mas se você procurar em Deus, Deus não vai falar para você desistir. Deus vai falar para você, luta mais um pouco, porque eu estou com você. Eu não falei lá na palavra que eu estou com você todos os dias até a consumação do século? Interessante, quando Davi venceu, irmãos, o gigante Golias, foi tão rápido aquele cenário. Foi rápido, porque naquele dia quem venceu para ele foi o próprio Deus. Não foi Davi que venceu simplesmente com a funda. Foi o próprio Deus que veio e derrubou aquele gigante. Mas nessa hora, nesse cenário aqui, não. Davi viu, não estava só ele, tinha os outros soldados, a família dos outros soldados, então era um cenário mais amplo. Tinha mais gente em volta de Davi.
E ainda por cima essas pessoas que estavam em volta de Davi, que ainda precisavam de Davi, porque Davi era a coluna, Davi que estava alicerçado, Davi que era o líder, Davi que representava a arca, Davi que representava Deus. Aquelas pessoas começaram a apedrejar Davi, já era um confronto. O outro era lembrar que a esposa não estava, que os filhos não estavam, psicológico abalado. Mas mesmo assim, Davi teve bom ânimo. Davi se animou no Senhor. Davi lembrou das guerras que ele venceu no passado e falou, não vai ser diferente, espera aí. Deixa eu ir consultar Deus. Deixa eu ir perguntar para Deus de verdade. Aí você pergunta para Deus, você fala, mas eu não ouvi a voz de Deus. Não, eu pensei que Deus ia falar lá do céu, mas Deus está falando aqui agora. Deus está contando uma história parecida à sua. E agora? O que você tem que fazer? O Senhor está dizendo para você, posiciona na minha palavra. Eu estou dizendo para você, permaneça e lute. Faça o que eu estou te mandando fazer, como a galinha abraça os seus pintinhos. Ajunta, não espalha não. Ajunta, não espalha. Quando estiver chegando, acalma os ânimos, não vai abrir o portão já xingando, não. Olho por olho, dente por dente, não apedrejando, não. A mulher posicionada, ela tem que cheirar o cheiro de Cristo. Ainda com o homem olhar para você e ver que você está estranho, diferente. O que é que você tem? Está querendo dinheiro? Aí você fala, não era isso que eu queria que ele falasse. Eu queria que ele olhasse para mim e visse que eu tô... Ai, Deus, eu até tentei, mas eu já vou parar, não vou continuar, não. Ele já está achando que eu estou querendo dinheiro. Não. Eu estou assim, que eu sabia que você ia chegar. E nada melhor do que receber você na altura que você merece. Aí a pedrada vem de novo. Você vai desistir? O Senhor não está falando para você desistir, Ele está falando para você continuar, porque você vai vencer essa batalha. Ele está dizendo, irmãos, quando eu achei que eu não tinha solução para o meu problema, agora imagina, tem a igreja para dar satisfação. Como que você anuncia, irmãos, estou separando porque eu não estou registrando. Olha lá, que nem uma irmã que chega aqui e fala, eu não registro essa vida, eu não resisto, ela quer falar, né? Aí eu começo a rir dela, ela fala, eu não registro. Então, irmão, eu não dou conta. Ah, você não dá conta, mas você nunca vai dar conta de nada mesmo, porque quem luta por nós é Deus, irmãos. Você só tem que permanecer como um bom soldado, posicionado. Quando Davi foi lutar com o gigante, entenda, não foi Davi que venceu ele não, irmãos. Você pode ver que ele não caiu da direção que era para cair, se fosse Davi que tivesse acertado ele. Só que Davi viu Deus viu o posicionamento de Davi. Deus viu que Davi estava ali vendo aquele homem enorme em desvantagem. Davi não tinha uma ferramenta de guerra, a não ser uma fundinha. Mas e a coragem, e o bom ânimo que faz toda a diferença? Foi o que Davi aqui também de novo teve bom ânimo. Ele podia falar, bom gente, vamos limpar aqui o que sobrou, vamos começar tudo de novo. Vamos por aí procurar outras mulheres e vamos construir nossa casa de novo, vamos procriar filhos de novo. Não. Davi falou, eu vou ver o que Deus tem para me falar nisso tudo aí. Calma, gente, não vai me apedrejando assim, não. Eu vou consultar o meu Deus. E quando ele chega diante de Deus, ele nem deixou o sacerdote falar, ele mesmo foi se jogando. Ousadia. Davi sabia o que ele queria, Davi sabia que o que ele queria tinha um preço muito grande. Era precioso para ele, não podia entregar de mão beijada assim. Deus, e aí? Eu vi lá, tá tudo destruído. Só fumaça. Tem vida aí ou não? O Senhor disse, ainda tem vida aí, Davi. Se prepara os teus lombos e marcha. Pode ir, mas ir para onde? Não vai indo aí, Davi. Vai indo aqui no meio do caminho, eu vou te dar uma estratégia, eu vou preparar alguma coisa que te leva no ponto que tem que chegar. Olha isso, irmãos. Foi aonde ele encontrou aquele escravo que foi abandonado, que sabia onde estava a família dele. Aquele escravo sabia, opa, está com fome, toma aqui comida, toma aqui pão, come.
Toma, passou remédio nele, cuidou dele. E agora? E aí? Ah, eu tô aqui porque eu ajudei a saquear Ziclago, eu ajudei a saquear uma cidade aí, roubando tudo, queimamos tudo, e a família daquele povo foi levada. Ziclago, E você sabe onde que está esse povo? Ele falou, eu sei. Você me leva lá? Eu levo. Levo sim, porque foi esse povo aí que saqueou a minha família. Foi esse povo que levou a minha família como cativo. Aí ele disse para Davi, então eu te levo lá sim, mas você não pode me devolver para o meu senhor lá, porque ele já me abandonou aqui para morrer, ele vai me matar. Davi colocou aquele homem na frente da guerra, irmãos. Para dirigir o exército dele para chegar. Olha só como que Deus muda o cenário. Cuidado, viu? Cuidado. Você pode entregar a sua bênção na mão do inimigo e aí, mas só que Deus está dizendo não. Hoje é diferente, o que eu estou dizendo para você é que não é do jeito que você está pensando. Não é para você entregar os pontos. Porque ainda tem uma caminhada para você caminhar, mas nessa caminhada tem uma estratégia pronta, porque eu já preparei uma estratégia para você. O cenário mudar ao teu favor. E a palavra diz que Deus deu aquele homem, Davi deu um cavalo para aquele homem, colocou ele todo em cima e ele dirigiu o exército de Davi até o lugar onde Davi tinha que chegar. E a palavra do Senhor diz que Davi chegou lá, resgatou a família dele. E não muda, irmão. Nós estamos falando lá de uma guerra que teve sangrenta, corporal e tudo, mas nós estamos falando, trazendo para nós uma batalha espiritual hoje. Quando consegue entrar um inimigo dentro da tua casa, é porque nós precisamos estar direcionado mais de Deus. Se entrou, não quer dizer que está perdida a guerra. Está dizendo que você precisa obedecer essa voz que está sendo pregada aqui hoje. Deus está falando para você, continua. Não entrega. Porque eu estou te garantindo a vitória. Como, Senhor? No meio do caminho vai aparecer a estratégia certa. E hoje Deus está falando com algumas pessoas aí. Que você precisa mudar o ambiente. Você precisa chamar atenção. Você precisa tirar um tempo para você. Você precisa beber água, você precisa comer pão, você precisa pôr outras vestes limpas, se arrumar e continuar. Amém? Deus tem vitória para a tua vida. Não desista da tua família, não desista da tua igreja, não desista do teu ministério. Não desista, não desista. Simplesmente esteja no bom ânimo e munida da palavra. Tenha pão, tenha água, porque na sua caminhada tem pessoa pior do que você. E você, como uma mulher posicionada, você tem que estar pronta para até mesmo na hora da tua dor, do teu desânimo, da tua fraqueza, você parar e fazer ainda a obra de Deus. Você vê, né? Vamos conversar. Eu queria quebrar o pau, irmãs. Eu queria resolver, ó. Diz que quer resolver a situação. Se Deus não entra, irmãos, como é que estaria hoje a minha casa? Como é que estaria o ministério? Se Deus não intervir ali, não entra, não dá graça para ele. Peraí, depois nós conversamos. Aquela hora me deu um ódio, irmãs. Quando ele fez assim, depois nós conversamos. Minha vontade era avançar nele, assim, ó. Respirei e falei, quer saber? Eu vou largar esse homem aí e vou lá pro quarto, senão eu vou avançar nele. E cheguei lá, acho que mesmo anestesia que Deus deu naqueles leão lá para Daniel, Deus deu em mim, porque eu acho que eu que era o leão aqui, não estava sabendo. Estava achando que eu estava podendo. Deus me fez adormecer. De madrugada, ele, vamos conversar agora. Eu falei, então vamos. Eu ainda estava querendo, só que Deus mudou toda a caminhada. Acabou tudo no Love by Grace. Você entendeu como que Deus quer fazer, irmã? Essa é a palavra de Deus, irmã. Irmã, vocês nem sabem a palavra que eu preparei, tão linda, tanta palavra bonita, mas não adianta, comigo não tem palavra bonita, não. É assim mesmo, no arroz e feijão. Tava tão linda aqui, esbolsada aqui, ó. Fica tudo esbolsadinho aqui, ó. Ora aí para Deus me ensinar a pregar por esboço, irmãos. Que às vezes tem palavra mais bonita que agrada a vocês merecem o melhor, mas eu não dou conta. Eu acabo sendo eu mesma, aleluia, não tem coisa melhor do que ser você mesmo. E muitas das vezes, diante do cenário, você não está sendo você mesmo, você é bela, você é linda,
Você é princesa. Mas o cenário te desgasta, faz você ficar que nem uma gata burraieira. E não é isso que Deus quer para você. Beijo. Glória a Deus. Não vamos pregar mais não. Chega. Amém. Não vão. Para não. Glória a Deus. Para não, pastor Ione. Continua. Glória a Deus, irmãs. Então tá bom, né? Chega, né, irmãs? Senão eu me empolgo, né? E esse homem aí, meu Deus, será que eu falei mal de homem? Não, né? Nossa, eu acho que eu fiquei, foi do lado deles, né? Olha, vai pegar uma mulher cheirosa hoje, hein? Deus tem misericórdia disso, hein? Eita, foi uma bênção, Ione. Deus falou poderosamente conosco. Amém. Glória a Deus. E antes da gente, pode colocar os pedidos de oração no chat, e a Raquelzinha vai querer tirar uma foto, né? Então, quem tiver as suas câmeras fechadas e puderem abrir,